E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que nosso Eterno e o nosso Messias abençoe grandemente a todos. Irmãos, eu quero aqui trazer uma reflexão em cima do livro de Enoque, pois esclarece muito acerca de um tema específico. Creio que você já tenha se questionado de quem são os demônios, de por que os demônios pedem sacrifícios, por que os demônios precisam se alimentar da energia do pecado, por que eles pedem certas oferendas específicas. Você sabia que o livro de Enoque esclarece muito bem o porquê de eles agirem assim e quem realmente são eles? Então eu vou ler aqui a partir de agora o capítulo 15 e 16 do livro de Enoque. E veja como é esclarecedor. Qual permanece para sempre? Deitaste-vos com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens. Aqui está falando dos 200 sentinelas que coabitaram com as mulheres, como é relatado em Gênesis 6. Tomaste-a para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra, e gerastes uma ímpia descendência. Olha só a descrição dessa descendência. Não é uma descendência humana comum, só para deixar claro. Sois espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens, e fizestes como aqueles que são carne e sangue fazem. Estes, contudo, morrem e perecem. Portanto, de agora em diante, eu dou-vos esposas, para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas, e que isto seja negociado sobre a terra. Mas desde o princípio foste feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposa para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima. Dos santos vigias foi seu princípio, e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos na terra. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Eles causarão lamentação, nenhuma comida eles comerão, e terão sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens, e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. E agora continuação no capítulo 16. E quanto à morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem de seus corpos, que sua carne que é perecível esteja sem julgamento. Assim eles perecerão, até o dia da grande consumação do mundo. Uma destruição dos vigias e dos ímpios acontecerá. E então as vigias, aos quais enviei-te para rogar por eles, os quais no princípio estavam no céu, dize: no céu tens estado, coisas secretas, entretanto não têm sido manifestadas a ti. Contudo tens conhecido um reprovável mistério, e isto tens relatado às mulheres na dureza do vosso coração. E por aquele mistério as mulheres e a humanidade têm multiplicado males sobre a terra. Dize a eles: nunca, portanto, obtereis paz. Então o que o livro de Enoque demonstra para nós? Que os demônios que andam ao nosso derredor, esperando uma brecha para adentrar em nossas vidas, são, na verdade, os espíritos dos Néfilins do passado, dessa geração ímpia, dessa geração corrupta, que foi fruto da relação entre anjos e mulheres, no caso os 200 sentinelas. E esses espíritos, devido ao tanto de maldade que fizeram quando estavam em corpos carnais, até mesmo canibalismo, foram punidos com a condição de vagarem pela terra e de não terem mais corpos. É por isso que esses espíritos pedem oferendas de alimentos, de bebidas. É por isso que esses espíritos buscam a todo custo adentrar no corpo de uma pessoa. E eles só conseguem adentrar no corpo de uma pessoa com uma legalidade muito grande. É por isso que eles buscam colocar pensamentos pecaminosos na vida das pessoas, para que as pessoas vivam pecando constantemente. E esses espíritos que estão desconectados da fonte que é o Pai, consigam se alimentar. Pois a única fonte de alimento desses espíritos, já que eles estão desconectados do Criador, é se alimentar da energia do pecado do ser humano, pois o ser humano ainda tem o fôlego de vida do Criador, mas esses espíritos não, e a única forma de eles sobreviverem é se alimentando da energia do pecado. Então percebe como que fica muito mais claro de por que, por exemplo, os demônios, quando foram expulsos do endemoniado gadareno pelo nosso Messias, eles pediram para adentrarem
em corpos de porcos? Porque eles precisam de algum corpo para conseguir sobreviver, para conseguir satisfazer os seus desejos, pois eles são repletos de desejos, pois eles no passado tinham corpos e se aproveitaram em muitos desses corpos que eles tinham para fazer um monte de perversidades. É por isso que esses espíritos, como é relatado nos evangelhos, como nesse capítulo aqui de Mateus 12, a partir do verso 43, eles fazem o seguinte: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então esses demônios vivem procurando lugar de habitação, porque a partir do momento que eles estão vivendo apenas como espíritos errantes, vagando sobre a Terra e ainda limitados a esta dimensão, se eles não conseguem encontrar algum corpo, eles vão perecer, eles vão se decompor, porque a energia sem um recipiente, sem um vaso, sem um corpo, ela se dissipa. E é exatamente isso que está acontecendo com esses espíritos malignos. Por isso que eles induzem tanto as pessoas ao pecado. Em alguns casos conseguem até possuir o corpo delas e tomarem conta da vida dessas pessoas. É por isso que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os seres espirituais. A nossa luta é puramente espiritual e nós só conseguimos vencer ela com armaduras espirituais, com a fé no nosso Messias e a Roshua, e com apego e dependência total do nosso Criador. Pois só Ele, por meio do Messias e por meio da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, é que podem nos amparar, é que podem nos guiar de volta para casa, é que podem nos capacitar para vencermos as tentações de cada dia, para vencermos as tentações desses seres malignos e vencermos também a nossa carne, que já é naturalmente inclinada para o pecado. E é importante ressaltar que esses espíritos imundos que ficam vagando pela terra são demônios provavelmente de hierarquias menores, pois os anjos caídos de hierarquias maiores estão presos, como o caso dos 200 sentinelas que deram origem a esses seres. Os 200 sentinelas estão em cadeias eternas, aguardando o juízo final, e outros anjos caídos de alta patente, como o próprio Satanás, também estão presos. Mas em breve, durante o período da grande tribulação, eles serão soltos e farão um terror nesta terra aqui. Mas quem estiver realmente no Pai não será afetado e perseverar até o fim e resistirá a tudo que está por vir. E sim, esses espíritos imundos também são do terço caído que escolheu Satanás durante a batalha nos céus, mas eles foram punidos a ficarem vagando por esta terra aqui, enquanto que esses anjos caídos de patente maiores estão presos em outras dimensões, como o Tártaro e o quinto céu, que é relatado no próprio livro de Enoque. E como eu já expus na série da Semente da Serpente, da guerra entre as duas linhagens, sim, existem demônios que encarnam nessa terra aqui, que são espíritos malignos, que também possuem um corpo humano como nós. E eles demonstram suas obras malignas por meio de seus frutos. Os seus frutos identificam quem eles realmente são, filhos de Satanás. Mas é isso, meus irmãos, eu senti de expor isso aqui porque quanto mais a gente conhece dos nossos inimigos, mais a gente consegue combatê-los. Não tem como nós vencermos os nossos inimigos se nem sabemos como combatê-los, ou se muito menos sabemos da existência deles, como justamente as trevas querem induzir as pessoas a não acreditarem na existência deles nos dias atuais. Mas não tem como eles esconderem, pois estamos nos tempos de revelações, e tudo aquilo que é oculto está sendo trazido à luz. O véu entre as dimensões está se rompendo. Em breve nós veremos todos esses seres, incluindo os próprios híbridos do passado, que retornarão a essa terra aqui, pois os últimos dias serão como os dias de Noé. Então que ele possa estar com cada um de vocês, que vocês busquem o refúgio e a fortaleza nele acima de tudo, dependendo completamente dele, se desapegando deste mundo material que um dia perecerá e se apegando somente ao espiritual, àquilo que é eterno, buscando primeiro o reino dos céus, para as demais coisas sim serem acrescentadas. E a pessoa que vive em consagração, em santidade, fazendo techuvá, se arrependendo verdadeiramente de seus pecados, renunciando à sua carne, renunciando aos seus desejos e ainda clamando pelo Criador, buscando a Ele de coração, de alma, de entendimento, com tudo de si, os espíritos malignos não têm poder sobre essa pessoa. Eles podem até te tentar, mas eles não vão conseguir vencer as tentações. Então persevere, e caso você se depare com algum desses espíritos, se caso você sinta algum desses espíritos perto de você,
Clame pelo nome do nosso Pai. Clame pelo nome do nosso Messias, pois o nome do Pai e do nosso Salvador é poderoso para dissipar e expulsar qualquer entidade que atente contra a sua vida, desde que você esteja realmente conectado ao Pai.